Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí recheado de assunto importante, né? A gente vai trazer notícias exclusivas aqui em primeira mão para você vascaíno que é inscrito aqui no nosso canal. Vamos falar muito de mercado da bola, porque o Vasco aí fecha mais uma contratação e com exclusividade trazemos aqui um vídeo para vocês hoje de um jornalista chileno falando sobre esse atacante que chega ao Vasco da Gama, né, contratado lá do futebol mexicano. Vamos falar sobre outros reforços que o Vasco ainda busca aí nessa semana, né? O Vasco ainda tá aí correndo atrás de zagueiro, de volante, de centroavante reserva para o Pablo Verratti e obviamente também vamos falar sobre outros assuntos como sorteio da Copa do Brasil. O Vasco já tem adversário definido aí nas quartas de final da competição e já tem o chaveamento completo, né? Se o Vasco passar de fase, a gente já vai trazer para vocês aqui quem será o próximo adversário do Vasco na competição. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, né? Sobre o próximo jogo aí na segunda-feira contra o Atlético Paranaense e óbvio que vamos falar também sobre essa questão aí do novo investidor, porque hoje surgiu a informação que mais um rico aí, né, mais um bilionário aí está tentando, né, conversando aí sobre a possibilidade de estar entrando nas negociações pela compra ali dos direitos da Vasco da Gama SAF aí para o futuro do nosso clube e a gente vai trazer para vocês aqui quem é, né, esse fundo, quem é essa empresa que estaria, né, interessado em comprar aí as ações da Vasco SAF. Então, primeiramente quero convidar você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né, você que ainda não faz parte aqui da nossa família, para se inscrever, ó, lá embaixo, aquele botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele, venha fazer parte do maior canal de notícias do Vasco aqui no YouTube e peço também a sua colaboração, né? Peço a sua ajuda para você aí deixar aquele joinha, deixar aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento, para a divulgação aqui do nosso trabalho, né? Cada like, cada joinha que você deixa no nosso vídeo, né? O YouTube entende que o vídeo é relevante, que o vídeo é bom e ele compartilha com mais torcedores do Vasco aqui na plataforma. Combinado? E antes da gente começar o vídeo, vou deixar um recado aqui, cara, muito, mas muito bacana, da nossa nova parceira do canal, que é a Betano. Então fica de olho nesse recado e a gente já volta com as notícias do Gigante da Colina. Antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, preciso deixar aquele recado da Betano, que na minha opinião é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil inteiro. A Betano aí, que é uma parceira antiga aqui do nosso canal, né? E quem se cadastrar no primeiro comentário fixado, no link que a gente vai deixar para vocês, terá benefícios exclusivos, tá? Primeiro benefício, você vai ganhar automaticamente 20 free bets para você já começar a se divertir por lá. E não para por aí. Você usando o cupom do canal, que é o Mário Coelho, você ainda vai, ó, multiplicar por 2, ou seja, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito para você dar início ali às suas apostas esportivas. Lembrando que para você dobrar esse valor, os valores são de R$50 a R$1.000. Então vou dar um exemplo aqui. Se você foi lá, se cadastrou, pegou o cupom lá, Mário Vasco, e depositou R$100, na sua conta vão cair 200. Se você depositar 500, vão cair R$1.000. Se você depositar 1.000, vai cair R$2.000. Então não perca tempo, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da Betano, faça o seu cadastro e ó, já corre lá, faz seu primeiro depósito no maior valor possível para dobrar essa grana e já ter uma grana na sua conta da Betano para apostar na vitória do Vascão no próximo jogo do Brasileirão. Beleza? Tamo junto, um abraço e bora pro vídeo. Então é isso, quem quiser corre lá, primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clica no link deles para tirar proveito dessa parceria. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí de Copa do Brasil, porque o Vasco já tem adversário definido. Acabou, nesse momento acabou de acontecer o sorteio, né, da Copa do Brasil e o Vasco vai pegar, sabe quem? O Atlético Paranaense, que é justamente o nosso próximo adversário do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente vai ter uma maratona de jogos contra o Furacão, né? Um pelo Brasileiro, na semana que vem, já na segunda-feira, e depois 2 jogos consecutivos contra o mesmo adversário, né? Não somente isso, né? O Vasco também já tem ali um prognóstico, a gente já tem o chaveamento ali da sequência da competição
caso o Vasco conquiste, né, a vaga para as semifinais. Porém, antes da gente entrar nesse chaveamento, vamos falar aí sobre a situação de jogos em casa e jogos fora de casa. O Vasco fará em casa o jogo de ida, ou seja, a primeira partida o Vasco joga em São Januário e define a classificação jogando fora de casa aí pela Copa do Brasil. E o chaveamento ficou da seguinte forma: do lado do Vasco tem Vasco e Atlético Paranaense, e a outras quartas de final é São Paulo e Atlético Mineiro, ou seja, o Vasco passando para a próxima fase, né, para as semifinais, pegaria ou o São Paulo ou o Atlético Mineiro. E do outro lado, temos o Flamengo encarando o Bahia e o Corinthians encarando o Juventude. Então podemos ter uma final aí, quem sabe, entre Vasco e Flamengo, né? Uma final aí carioca, com certeza seria muito bacana no Maracanã, né? A gente enfrentando o nosso rival aí, que seria uma forma do Vasco, quem sabe, devolver aquela goleada que a gente sofreu no começo do Campeonato Brasileiro e devolver também aquela outra Copa do Brasil que a gente perdeu para eles, né, há muitos anos atrás. Então o Vasco aí vai com tudo, vai forte, né? Os próprios jogadores do elenco do Vasco aí já deixaram claro que a Copa do Brasil é uma conquista que eles querem, que eles estão atrás, que eles acreditam que o Vasco tem condições de conquistar na temporada de 2024, né? E obviamente buscar uma classificação para a Copa Libertadores da América. Então jogos aí, a gente vai trazer para vocês hoje à noite a data das partidas, né? O jogo de ida e o jogo da volta, e a gente com certeza vai estar trazendo todos os detalhes aí dessas quartas de final na live que a gente vai fazer hoje à noite. Mas voltando agora para o Campeonato Brasileiro, falar do próximo jogo, né? Vasco e Atlético Paranaense. E é um jogo que vai ser uma ótima oportunidade já para a gente estudar o adversário, conhecer o adversário melhor aí. E aí fica aquela grande questão: será que o treinador do Vasco, Rafael Paiva, vai esconder o jogo? Será que ele vai com força máxima para buscar essa vitória? Será que do outro lado, o treinador do Furacão vai dar uma segurada nos titulares? Porque é uma sequência muito forte. Tem outro detalhe, tá? O Atlético Paranaense ainda tem um jogo pela Copa Sul-Americana no meio de tudo isso. Então o calendário deles é ainda mais complexo que o nosso, né? A gente está reclamando aqui que vão ser jogos apertados, o dos caras é pior ainda. Então o Vasco vai ter aí agora, de hoje até segunda-feira, para se preparar. Como eu falei hoje cedo, existe uma possibilidade pequena, mas existe, da data da partida de segunda-feira ser alterada, né? Ou voltar ali para ser no sábado o jogo, ou o jogo ser transferido aí para uma data futura. A gente vai ter novidades sobre isso aí logo mais, né? Mas enfim, preparação segue. A gente pode ter o retorno do Felipe Coutinho aí já para esse próximo jogo, do Alex Teixeira também, que estava fora já durante algumas rodadas. A gente deve ter alterações na equipe, como por exemplo a entrada do Maicon na zaga ao lado do João Vitor, né? O Léo Pelé, muito criticado, deve deixar o time titular, e o restante do time deve ser mantido, né? Algo que eu quero ver é uma condição física melhor de alguns jogadores, do Lucas Piton, do próprio Hugo Moura, né? Que vem saindo muito dos jogos com cansaço ali no segundo tempo. Eu quero ver a volta do Pablo Verratti, que fez muita falta, né, no último jogo. Mas enfim, seguimos a preparação, seguimos aí, né, a recuperação dos atletas para que segunda que vem todos estejam prontos, né, todos estejam 100% ali fisicamente para enfrentar o Furacão no jogo do Campeonato Brasileiro, tá? Primeira partida do Campeonato Brasileiro e depois temos os dois jogos da Copa do Brasil. Mas enfim, vamos falar agora sobre mercado da bola, porque o Vasco aí acertou a contratação do atacante chileno Jean Menezes, né? Como a gente trouxe para vocês ontem aqui, um jogador de 31 anos, um jogador muito experiente, muito rodado, jogou muito tempo no Chile e muito tempo no México também, né? Eu dei a minha opinião, óbvio que eu não conheço o jogador a fundo, né? Não acompanho o futebol mexicano nem chileno aí com muita profundidade, mas a gente traz para vocês aqui hoje no nosso vídeo uma análise desse atleta de um jornalista chileno que acompanha a carreira do jogador, né? Lembrando que o Jean Menezes, ele tem 23 convocações para a seleção do seu país. É um jogador que nas últimas temporadas fez muitos gols e deu muitas assistências, né? Ele foi vendido recentemente do León para o Toluca por mais de 30 milhões de reais. Então a gente vai trazer para vocês a análise desse jornalista chileno aqui e depois a gente volta aqui com o nosso vídeo com mais notícias aí referentes a recontratações e também referente aí à situação ali da compra da SAF do Vasco. E fica de olho então nessa análise aí do jornalista chileno e a gente já volta aqui com mais novidades.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ángel Pérez de Territorio Esmeralda. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Ahora hablando sobre Jan Meneses, un jugador que ha tenido un paso muy exitoso por el fútbol mexicano y que está muy cerca de ser nuevo jugador del Vasco de Gama. Comenzamos por la historia de Jan Meneses en México, que comenzó en el Club León. León fue el equipo que confió en él, que lo trajo de allá de Chile, de la Universidad de Concepción en el 2018, y a partir de ahí Jan Meneses se ganó la titularidad y el equipo consiguió muchísimos títulos y cosas importantes. En el 2019, León logró 12 victorias consecutivas, formando uno de los mejores equipos en la historia de la liga y por supuesto del club, y llegó a la final. Lamentablemente no la pudo ganar, perdió la final en el 2019, pero logró esa racha de 12 victorias consecutivas. Ahí Jan Meneses era pieza importante. Además, también en el 2020, León ganó el 8º título con Jan Meneses como uno de los jugadores clave. Y en el 2021, León ganó la Leagues Cup también con Jan Meneses como protagonista. El futbolista chileno, a pesar de no tener un gran físico, sabe utilizar muy bien su habilidad y es un jugador muy importante para los equipos que participa. Después de León se fue a Toluca, en donde no pudo ganar tantos títulos, pero también tuvo sus muy buenos momentos. Se adueñó de una de las bandas, el jugador con León, y también se ganó el cariño de la gente. Es un jugador humilde, un jugador de familia, que hace grupo y que estaría muy bien y que ojalá que pueda llegar allá con Vasco de Gama. Es un jugador realmente importante que ojalá que pueda retomar su mejor nivel allá en Brasil. Un saludo amigos, espero tengan mucho éxito con Jan Meneses. Agradecer ao nosso amigo aí pela análise aí do Jean Menezes, muito bacana, né? Ele é esperado no Rio de Janeiro amanhã já para fazer exames médicos e assinar contrato com o Vasco da Gama e talvez já tenha condições de jogar aí a próxima partida do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. E agora falando sobre outras contratações, o Vasco pretende ainda essa semana, né, anunciar mais alguns reforços, né? O Vasco está no mercado atrás de um zagueiro, como todo mundo sabe, né? A situação do Maurício Lemos ainda está ali sendo negociada. Tem também o Felipe Aguilar, zagueiro colombiano, que está sendo analisado nesse momento pelo Vasco, um jogador de 31 anos, com passagens no futebol brasileiro, futebol argentino, futebol uruguaio, né? Um jogador experiente aí de 31 anos de idade, então nomes aí sendo analisados nesse momento. E além de zagueiro, o Vasco também busca um primeiro volante, né? Um jogador ali para a posição do Hugo Moura e um centroavante reserva para o Pablo Verratti. Então está falando de, além do Jean Menezes, que já está fechado, mais 3 contratações: zagueiro, volante e atacante reserva para o Pablo Verratti, e a gente espera, acredita que esses nomes possam chegar já no decorrer dos próximos dias, né? Lembrando que a janela de transferências, ela se encerra no dia 2 de setembro, hoje é dia 20 de agosto, ou seja, faltam ali mais ou menos 12 a 13 dias para a CBF fechar ali o período de contratações. E aí agora vamos falar sobre questão ali do novo investidor da Vasco SAF, porque tem mais um grande player aí, né, segundo as informações que a gente coletou hoje, interessado em investir, né, em comprar as ações da Vasco SAF. Ontem e anteontem a gente trouxe as informações ali da negociação entre Pedrinho, o AICAP e o Mohammed bin Salman, né, que é o dono do Newcastle, que é o príncipe lá da Arábia Saudita, que estaria avançado nas negociações, segundo informações da Rádio Tupi. E hoje tivemos a informação aí vinda também de vários jornalistas ali que cobrem o dia a dia do Vasco da Gama, que mais um bilionário aí estaria nessa briga, né? Estaria na mesa de negociações aí para tentar, né, adquirir as ações da Vasco SAF, e seria um americano chamado John Henry. Ele é que é o dono do Liverpool, que é outro clube lá da Inglaterra, né? Então ali o dono do Liverpool e o dono do Newcastle, os dois ali na correria, né? Os dois ali trocando ali socos para, quem sabe aí, comprar as ações da Vasco SAF. Quem não sabe, o John Henry é um fundador do grupo Fenway Sports Group, né, que adquiriu, como eu falei, o Liverpool, e além do Liverpool ele tem também alguns clubes lá nos Estados Unidos, de beisebol, de basquete, da própria Liga Americana de Futebol, né, que é o soccer ali, que eles chamam lá nos Estados Unidos. Então parece que grandes empresas, né, grandes fundos aí interessados aí em comprar as ações da Vasco SAF. O que eu posso falar para vocês é, o mais importante nesse momento é o Pedrinho
proteger o clube, o Pedrinho não fazer a mesma coisa que fez o Jorge Salgado. Vasco precisa saber o que está sendo colocado nesse contrato, né? O torcedor e principalmente o sócio do Vasco tem que ter acesso, que as coisas não sejam feitas como foram feitas há 2 anos e meio atrás, nas escuras, sem o sócio do Vasco ter conhecimento de quais são as cláusulas e que protegem o Clube de Regatas Vasco da Gama e que o clube associativo ou que os representantes do clube associativo tenham voz ativa, possam participar aí de decisões importantes no comando do futebol do Vasco. Então essa é a informação de momento aí, né, que realmente as coisas estão caminhando, que grandes fundos de investimento aí têm interesse em tirar, né, as ações que eram da 777, hoje são da ECAP e assumir o comando aí do futebol em conjunto com o Pedrinho aí para o futuro do nosso Vasco da Gama. E aí eu pergunto para você, qual é o seu interesse aí? Para você, se pudesse escolher entre esses dois cenários, Mohammed bin Salman e o Fenway Groups, que é o dono do Liverpool, qual você acha que seria mais benéfico para o Vasco da Gama? Deixe nos comentários sua opinião, que eu vou deixar a minha na live hoje à noite. Então não esqueça, acompanhe a nossa live que vai começar às 8 horas, que a gente vai trazer muita, mas muita informação para vocês aqui no nosso bate-papo, né? Eu, Edu Lineker, e hoje um convidado muito especial vai estar participando com a gente da live também. Beleza? Tamo junto, um grande abraço. E aqui, ó, é Vasco. Deixa o like, se inscreva no canal lá embaixo para não dar mole. Sempre tem notícia quentinha aqui para vocês. Valeu!